Terminei Harry Potter e a Câmara Secreta, que foi um dos livros que eu escolhi para ler na Maratona Literária de Verão de 2024. Já fiz um vídeo falando sobre todos os livros que eu escolhi para ler, o que é nessa Maratona Literária. Vou deixar o link na descrição e também aqui nos cards. Harry Potter e a Câmara Secreta já era um dos meus filmes preferidos da saga, e depois de ler o livro eu fiquei ainda mais encantada com esse universo. E é muito doido quando a gente para pra pensar que esse filme foi feito há 20 anos atrás, só que ele, mesmo se assistindo agora, ele continua encantando, tendo magia, e você consegue acreditar em tudo que está acontecendo ali na tela. E recentemente saíram notícias sobre a criação de um reboot, só que no formato série. Eu acho que pode ser um grande tiro no pé, porque apesar da produção e dessas notícias dizerem que eles vão tentar ser o mais fiel possível aos livros, existe todo o carisma do trio que teve no primeiro filme. Então eu acho que vai ser bem difícil bater de frente com uma produção que já deu muito certo de primeira. Escreve aqui nos comentários o que você acha dessa criação, dessa possível série. Essa leitura não foi de forma alguma chata por eu já saber os acontecimentos e as reviravoltas que tem na trama, e eu espero que seja assim nos próximos livros também. Apesar de já ter assistido aos filmes, obviamente os livros têm muito mais detalhes e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. O que me encantou ainda mais que eu não encontrei nos filmes. Vou resumir bem rapidinho qual é a história desse segundo livro e já vou entrar nesses detalhes que eu amei. Em Harry Potter e a Câmara Secreta existe um mau presságio rondando Hogwarts e o Harry é avisado para não voltar para a escola. Ele insiste e situações começam a acontecer e essas situações são semelhantes a acontecimentos do passado. Esse também é o primeiro momento que o Harry percebe que ele tem uma semelhança com Voldemort, e é por isso que as pessoas começam a especular e acusá-lo de tudo que está acontecendo ali na escola. E esse se torna um dos motivos para ele querer desvendar esse mistério, além do fato de que muitas pessoas próximas a ele estão sofrendo por conta disso. Tem essa ideia de que existe os bruxos que são puros e os que não são puros, e essa é a ideia de eliminar esses que têm a ligação com os trouxas. Acho que ninguém na história conseguiu resumir tão resumidamente a Câmara Secreta. Bom, o que eu encontrei de diferente nos livros? Primeiro, situações que nos fazem conhecer personagens mais a fundo, como o Filch, o Percy e a Gina. E eu finalmente consegui entender por que tem pessoas que gostam tanto da Gina. Porque se for contar com os filmes, se tem partes que ela fala um "Oi, Harry" é muito. E eu realmente estou gostando muito da Gina e eu estou muito ansiosa para vê-la nos próximos livros. Segundo, a relação entre as casas. Nesse livro a gente tem um destaque grande da Sonserina, e fica bem evidente qual é a diferença maior das personalidades, dos alunos da Grifinória e da Sonserina. Inclusive, eu espero que nos próximos livros as outras casas também apareçam mais, porque quando a gente assiste aos filmes, essa divisão acaba não tendo muita explicação do porquê o aluno foi colocado naquele lugar. E as características também acabam ficando muito estereotipadas. Por exemplo, o aluno da Sonserina é sempre ruim. O que não é exatamente isso. Existem outras características que levam o aluno para a Sonserina, assim como para as outras casas. Então, uma das minhas grandes expectativas para os próximos livros é que tenham mais informações, mais personagens que mostrem as características das casas. Terceiro, algo que eu amei no livro foi ver como os veteranos da Grifinória protegem os mais novos. Na cena que o Draco Malfoy chama a Hermione de sangue ruim, no filme só o Rony toma ali uma atitude. You filthy little mob blood. No livro, todos que são da Grifinória tentam ir pra cima do Draco. E essa cena eu achei sensacional, porque é exatamente essa uma das principais características da Grifinória. Eles têm esse senso de heroísmo, eles são corajosos, não é à toa que o animal que representa a casa é o leão e as cores dele são o vermelho e o dourado. E são esses detalhes que me fazem amar ainda mais a escrita da autora, porque ela não deixa em nenhum momento a essência
das personagens morrer. Se elas são da casa da Grifinória, eles vão ter as atitudes que são esperadas dessa casa. Eu já tinha uma noção do poder da escrita dela, porque eu já li Morte Súbita, que é um outro livro que ela publicou, que não tem nada a ver com o universo de Harry Potter, e ele é principalmente personagem. São os personagens que movem ali a trama do que acontece nessa cidade, né? Mas já aviso que esse é um livro ou você vai amar ou você vai odiar. Eu posso trazer depois a resenha dele aqui pro canal. O quarto detalhe, por incrível que pareça, eu vou ter que falar dele, do Draco Malfoy. Scared Potter. You wish. Eu acho esse personagem bem complexo. Nos filmes ele mostra bem isso, mas lógico que no livro ali a gente tem um pouco mais dele, né? E é interessante porque ele não só tem as características para se tornar um vilão, como ele também mostra muita insegurança e muita cobrança por parte dos pais nele. E a autora mostra isso em pequenos trechos. Quinto, realmente não tem como o filme ter tudo. Mas eu amei ver a rotina deles na escola, né? O estudo, as lições, e é muito engraçado ver eles tentando colar ali da Hermione em algumas atividades que tem. Isso faz a gente acreditar ainda mais nesse universo de Hogwarts. E por último, mas não menos importante, é a Edwiges. Ela aparece um pouquinho mais do que no filme, assim, bem pouquinho. Mas eu acredito que pela dificuldade de conseguir fazer todas essas cenas e interações ali com o animal e o ator, é que no livro a gente tem uma personalidade muito forte da Edwiges. E essas interações dela com o Harry são momentos muito fofinhos. Eu sempre tive um olhar muito especial para ela nos filmes, e eu acredito que é porque eu tinha uma tia-avó que ela era fissurada, fascinada por coruja. Tinha uma coleção enorme de corujas de todos os tamanhos. Então acho que deve ser por isso que eu sempre procurei ela ali nos filmes, nas cenas, e agora no livro eu tô mais apaixonada. Foi muito difícil não pegar logo na sequência o próximo livro, que é O Prisioneiro de Azkaban, que esse é um dos meus preferidos. Acho que no topo tá a Câmara Secreta e O Prisioneiro de Azkaban. Tô muito ansiosa para ler, mas eu tenho os outros livros da Maratona Literária, e a minha próxima leitura que eu já comecei é A Baía da Esperança, que tá aqui atrás. Ler Harry Potter foi com certeza uma das melhores escolhas que eu já fiz, apesar de já ter assistido aos filmes. Eu tô gostando tanto dessa experiência que eu já tô com medo de acabar muito rápido a saga, sendo que eu ainda vou ler o terceiro. E eu já tô preocupadíssima em terminar essa história muito rápido. Loucuras de leitor, né? E não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, isso é muito importante. Se inscreva no canal, acione o sininho e até o próximo vídeo.